Olá, amigos, todos vivendo um momento de muita apreensão, todos vivendo um momento de muitas incertezas, atravessando essa crise, né, do coronavírus, uma crise que, como todas as crises, ela não tem uma solução, ela tem uma travessia, né? Isso é muito importante começar falando, porque as pessoas surgem com pacotes milagrosos, com fórmulas milagrosas, e nesse caso, uma crise que é causada por uma doença, literalmente, né? Fórmulas milagrosas, medicamentos milagrosos, prometendo um dia que será possível acordar e não ter mais o problema, né? Então a gente sabe que isso não existe, a gente sabe que o que existe, na verdade, é uma travessia para chegar do outro lado do rio da melhor maneira possível, ou muitas vezes da maneira menos machucada possível. Essa é uma crise diferente de todas as outras que a gente já viveu. Ela é uma crise que, ao invés de começar no mercado financeiro e transbordar para a economia real, como foi a crise de 97 na Ásia, 94 no México, 98 na Rússia, 2000 no Nasdaq, 2001 que a gente teve do LTCM, com as Torres Gêmeas, etc., e 2008 principalmente com a crise do subprime. Essa é uma crise que começa na economia real. Começa por uma força da natureza, uma doença, um vírus que infecta as pessoas e não permite que as pessoas interajam, não permite que as pessoas produzam, não permite que as pessoas prestem seus serviços e, com isso, para a economia. Isso é importante ficar claro para as pessoas, porque a solução também não vem única e exclusivamente do mercado financeiro, né? Não adianta você sair imprimindo dinheiro, vir com pacotes que aumentam a liquidez do mercado, etc., achando que isso sozinho vai ser o suficiente. Essa crise tem um tempo para passar, que é o tempo da gente conseguir lidar com essa doença. E é esse tempo que faz toda a diferença. E é esse tempo que alguns países estão conseguindo lidar de uma maneira eficiente, eficaz, e outros países, como o Brasil, não estão lidando de uma maneira eficaz e não estão tendo o respeito e até o medo que deveriam ter, né? Vários países que foram mais complacentes em relação às medidas restritivas da doença, como Espanha, Itália, no começo da crise, estão pagando agora o preço pelo que fizeram de errado lá atrás. E outros países que foram desde o começo muito severos e disciplinados, como China e Nova Zelândia, estão hoje colhendo os frutos de estarem disciplinados desde o começo. O que o Brasil faz hoje vai ter um impacto vai causar um impacto daqui a 2 semanas, que é mais ou menos o tempo de incubação da crise. Infelizmente, o Brasil está pecando em apresentar soluções para os mais pobres durante essa crise, né? Você tem que, por exemplo, a Índia, que há mais ou menos 2 dias determinou o confinamento de quase 1 bilhão de pessoas, 36 horas depois veio com uma proposta para dar suporte, dar apoio, dar cuidado para os mais pobres, né? No Brasil, você tem esse confinamento começando há 1 semana atrás, mais ou menos, e até agora as pessoas mais pobres que não têm poupança, pessoas que dividem um espaço muito pequeno com outras 5, 6, 7 pessoas, pessoas que não têm estoque de comida em casa e que têm os seus empregos sob risco, não tendo nenhuma ajuda, nenhum pacote anunciado em 1 semana. Não só isso, como ao longo da semana, o que tinha sido anunciado é que elas poderiam ser mandadas embora sem nenhum tipo de auxílio, né? Desemprego, pacote, etc. Ah, não iam ser mandadas embora, iam só ficar em casa 4 meses e depois poderiam voltar. Isso é ser mandado embora, é você ser mandado embora do seu ambiente de trabalho sem ter nenhuma contrapartida que te garanta sobreviver nos próximos meses. O que deixa indignado é o fato de, apesar de você não ter essa ajuda aos mais pobres, desde o primeiro dia você ter sim uma ajuda ao setor financeiro. Bancos e corretoras, eles estão desde o primeiro dia dessa crise com dezenas de bilhões de reais sendo jorrados nos seus cofres, seja através da compra dos seus piores ativos, através de empréstimos com ativos podres como garantia, através de linhas de financiamento, através de diminuição dos depósitos compulsórios que esses bancos precisam ter no Banco Central para injetar liquidez, fazendo com que esses bancos passem absolutamente
sem nenhum tipo de problema durante essa crise, enquanto as pessoas que têm as dívidas contra esses bancos estão aumentando cada vez mais suas dívidas, muitas delas não vão resistir a toda essa crise e no final da crise vão estar com dívidas enormes, montanhas de dívidas enormes, tendo que gastar tudo que vão ganhar ao longo dos próximos anos todos para transferir a riqueza que vão gerar para esses bancos que estão tendo toda essa ajuda sem nenhuma contrapartida durante essa crise. Então o Brasil lidando muito mal na questão de saúde, na questão sanitária e dividindo muito mal os recursos que sobram durante a crise entre aqueles que são mais ricos e menos precisam e aqueles que são mais pobres e mais precisam. O pouco dinheiro, a pouca riqueza que a gente tem está indo para aqueles que menos precisam. Tudo errado até agora no Brasil. E apesar dos efeitos não parecerem agora, infelizmente, daqui a 1, 2 semanas, inevitavelmente eles vão aparecer. A melhor hora para mudar o rumo desse jogo é agora. Ou pode ser tarde demais.